No episódio anterior, o Kim acabou com os agricultores, entregou o cristal divino para o Hefesto refiná-lo. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Kim só de boa lutando contra uma cobra gigante e um tigre lutando não, porque eles já estão mortos, né? A taxa da estrela matadora continua subindo bem devagar. Broda fala que nos últimos 10 dias, a única coisa que fez enquanto esperava o refinamento foi ficar caçando. Acha que pode ter um limite do quanto ele pode evoluir aqui no primeiro andar. Pensativo, fala que só conseguiu subir um nível depois de todo esse tempo também. Mas na mesma hora recebe uma mensagem do Vulcaro dizendo que terminou. Fala que a pedra é linda, não importa quantas vezes ele olha e não se cansa. Não esperava ver outra belezinha dessa de novo. Fica pensativo, falando que queria muito criar alguma coisa com ela, mas não vai ser possível. Já pega o seu martelo, falando que de todos os dias possíveis tinha que ser logo hoje. Do lado de fora, várias pessoas do Olimpo. Agamenon com um sorriso na cara, falando que não sabia que o lendário ferreiro estaria se escondendo aqui, por isso não conseguiam achar ele, o criminoso Hefesto. Os figurantes ficam tudo cagados de medo, dizendo que pensaram que ia atrás do cara que fez confusão no primeiro andar, mas vieram atrás de um rank. Nunca vão conseguir bater de frente com ele. Agamenon manda todos não ficarem com medo. Um rank é severamente restringido no primeiro andar. Hefesto já fica bravinho, mandando todos pararem de fazer piada e virem pra cima. Vai esmagar a cabeça de todos. Agamenon fica debochando, dizendo que ele foi aleijado depois de ser punido pelo Regente dos Céus. Pergunta se ainda dá pra chamar ele de rank, sem nenhum equipamento assim. E do lado deles, eles também têm um rank. Esse rank está sob o comando do Apolo, seu nome é Crisis. Hefesto continua bravinho, perguntando se ele sabe a penalidade por interferir no primeiro andar. Ela é bem severa. Crisis diz que isso não importa, já que ele é um ranker também. Hefesto fala que eles são mesmo bons em fazer raiva para os outros. Já dá uma martelada no chão, tacando fogo nos figurantes. Continua seus ataques, tentando acertar o Crisis. Figurantes continuam sendo acertados pela onda de choque. Crisis fala que costumava respeitá-lo quando ele se tornou um rank 1000 anos atrás. Ao invés de ir atrás de poder, continuou na sua fé, brandindo seu martelo. Hefesto empurra ele longe, perguntando se era esse o único motivo porque ele tinha respeito. Continua metendo a martelada, mas por estar acertando os figurantes, vai sendo afetado pela penalidade. Crisis fala que por ele ter atacado jogadores de rank muito baixo, a penalidade só vai aumentando, mas está dizendo a verdade sobre ter ele respeitado, e era por isso que não queria lutar contra ele. Hefesto vai defendendo o ataque e metendo a martelada, fião, poucas ideias, mas sua mão começa a virar pedra. Hefesto fala que esse escudo, Crisis diz que é isso mesmo, é um item que ele mesmo fez, o escudo de Aegis. Olha ele mais uma vez, eu acho que é a terceira obra que tem um escudo de Aegis, hein? Mesmo sendo apenas uma réplica, é mais forte do que o bastante para prendê-lo. Hefesto vira pedra e cai no chão. Crisis fala que finalmente acabou. Agamenon fica comemorando com um sorrisão. Manda todos os figurantes pegarem o criminoso. O Prota já vai aparecendo, dizendo que não vai deixar isso acontecer. Já corta as pernas dos figurantes para ajudar eles a descansar. Pergunta o que um bando de vermes insolentes veio fazer em um lugar importante como esse. Agamenon fica rindo, falando que é só um lixo. Os figurantes ficam falando que aquele é o novato que vem subindo sem parar. Estavam com medo, pensando que era um rank. Pergunta o que ele pensa que vai fazer. Prota observando, fala que aquele é o tal do Crisis. Se a luta se arrastar e um administrador perceber, o Olimpo perderá influência no primeiro andar. Eles devem precisar do Hefesto para se livrar dos gigantes. Agamenon pergunta se ele pretende ficar no caminho até a petrificação acabar ou algo assim. Prota fala que se ele quiser, o que eles vão fazer? Agamenon fica cagado de medo, porque o Hefesto se moveu um pouco. A Aegis só consegue petrificar uma vez por dia, e como essa coisa é só uma réplica, não sabe quanto tempo vai durar. Se ela acabar, ele vai começar a se mover de novo. Não podem mais perder tempo aqui. Manda os figurantes matarem o Kim e pegarem o prisioneiro. O figurante vai falar que vai sofrer a penalidade por matar um novato. Agamenon, poucas ideias, já arranca a cabeça dele fora e pergunta o que eles acham dessa penalidade. Aquele que matar o Kim e pegar o prisioneiro vai deixar como gerente do primeiro andar. Todos os figurantes começam a se preparar, dizendo que vão matá-lo. Prota coloca seu fogo colossal na espada e com apenas uma balançada começa a tacar fogo nos figurantes, que já ficam gritando para não serem atingidos.
Prota já usa seus olhos de cinzas de hack e entra no meio do fogo para bater em figurantes, mas seus olhos resistem ao atributo de fogo, mas acaba percebendo algo, 2 bolas de mana vindo na sua direção. Só pega as magias de volta e devolve, dizendo que isso é tudo que eles tinham. Números não são tudo. Os figurantes continuam tentando encurralar. Agamenon se tremendo, dizendo que esses jogadores já chegaram no 10º andar. Entende que ele derrotou o Hagan e ficou em primeiro, mas como ele pode ser jogador novato com esse nível? Prota continua usando seu fogo colossal e pergunta por quanto tempo o Hefesto pensa em ficar dormindo aí. Crisis começa a se mexer, perguntando qual é a relação dele com o Hefesto. Prota fala que é um cliente dele. Crisis pergunta se ele se meteu nisso tudo apenas com esse tipo de relação. Prota pensativo fala que mesmo sendo rank e estando em um péssimo estado por causa da penalidade, a pressão dele é esmagadora. Seu oponente é o braço direito do Apollo. No momento que baixar sua guarda, pode acabar virando cinzas, mas se levar em consideração a penalidade, ele não vai conseguir fazer mais que 5 ataques, e considerando sua resistência com fogo, pode conseguir vencer essa. Crisis fala que ele tem uma habilidade que nem mesmo ranks tem, mas o que alguém que acabou de entrar na torre pode fazer? Prota começa a tentar defender o ataque de fogo, todas suas resistências começam a se ativar, mas ele acaba falhando em defender e ganha uma queimadura. Fala que sabia que não dava para defender com força bruta, se tivesse alguns cristais de gelo ajudava. Crisis continua atacando com seu foguinho. O Prota tentando defender fala que ele não vai dar descanso, hein? Usa sua habilidade de explosão de mana, mas ela atravessa o fogo, que lhe acertam em cheio. Seu manto de piromancia tenta resistir ao fogo, mas falha mais uma vez. O status de queimadura vai para o nível 2. Prota pensativo fala que se continuar assim ele vai virar churrasco, mas a penalidade que ele deve estar sofrendo não deve ser leve, considerando o poder desses ataques. Fala que já foram 2, só precisa resistir mais um pouco. Crisis já avança chamando ele para uma luta em taijutsu, já dá um soco no bucho do Kim. Prota faz cosplay de figurante, sai voando na parede. Crisis continua sofrendo com a penalidade de ser um ranker. Prota só o bagaço, se pergunta se subestimou ele demais por estarem no primeiro andar. Mesmo com as feridas da penalidade, ele ainda é ridículo. Pode continuar um pouco mais, mas não acha que pode superá-lo. Se conseguir resistir mais de umas 2 vezes, talvez dê. Fala que estava se perguntando para onde tinha sido mandado, mas caiu com a ajuda do roteiro na oficina do Hefesto. Ele é mesmo um cara de sorte. Quando Crisis estava recebendo as ordens, foi-lhe dito que ele iria saber o quão grandioso é o poder que flui nessa torre. Fala que o Senhor Apollo estava certo, está sentindo como se a torre estivesse viva, um poder que restringe e suprime os outros que saem do controle. Então essa é a penalidade da torre. Agamenon fala que agradece o trabalho duro, agora podem pegar o criminoso. Acha que deveriam finalizar o Kim. Crisis manda deixarem ele de lado. Agamenon fala que não deviam fazer isso. No futuro ele vai ser uma pedra no caminho. Crisis vai falar que já completaram a missão e queria evitar mortes desnecessárias, mas uma explosão de mana acontece no meio dos escombros. Prota já vem saindo muito bolado. Crisis manda Agamenon esperar um pouco. Agamenon ainda vai perguntar se ele vai querer poupá-lo. Crisis fala que isso é perigoso. Mana do atributo das trevas é um caso especial. Agamenon manda ele descansar um pouco, que ele vai cuidar disso pessoalmente, mas fica cagado de medo, se perguntando para onde o Kim foi. Prota já aparece perto do Hefesto. Agamenon fica gritando, mandando irem para cima agora mesmo. Não podem deixar o efeito da petrificação acabar, todos devem matá-lo. Prota já começa a concentrar mana no seu punho. Com apenas um soco deixa os figurantes mais seco que drogado da Cracolândia. Crisis fica rindo, dizendo que a torre aceitou um monstro. Agamenon nervosinho, falando que essa não é a hora de ficar babando o ovo. Crisis pergunta que merda ele tá falando. Ele acabou de dizer que ia cuidar disso sozinho, e desde o começo seu papel era apenas parar o Hefesto, mas planeja ir até o fim já que começou. Prota continua batendo nos figurantes, falando que finalmente ele decidiu vir. Crisis, vendo o Kim usar seu fogo, fala que ele é incrível. Controlar a mana de 2 atributos diferentes ao mesmo tempo é difícil até mesmo para a maioria dos ranks. Se uma pessoa como ele se juntasse ao Olimpo, seria muito bom. O Kim é uma joia bruta, isso faz querê-lo muito. Crisis pergunta o que ele acha de se juntar ao Olimpo. Se ele estiver procurando equipamentos, podem dar algo muito melhor que um criminoso. Prota fala que esse não é o seu único objetivo, e já deu essa resposta para aquele lixo ali. Crisis fala que não vai ter jeito então. Prota pergunta se ele acha que ainda consegue lutar. Crisis fala que nunca pensou que ouviria isso de um novato. Pensativo diz que daqui a 100 anos vai poder se gabar disso, que lutou contra o Kim assim que ele chegou no primeiro andar. Vai ter lutado
confrontado com alguém que será o maior dos ranks, mas isso só vai acontecer se ele conseguir sair desse lugar vivo. Thor tá pensativo, fala que ele está preparado para morrer. Se o Hefesto não voltar para o Olimpo, a próxima guerra contra os gigantes pode ser evitada. Para prevenir que aquela tragédia aconteça, ele precisa resistir. Crisis continua juntando seu poder, fazendo uma Genkidama de fogo. Prota fala que ele ainda consegue usar um ataque desse nível. Sabia que ele era incrível mesmo. Crisis fica pensando no que ele quis dizer com sabia. A bola de fogo faz uma explosão enorme. Agamenon, que não fez nada, fala que essa força foi monstruosa. Pensativo, diz que o Ranker nunca usou tanto poder no tutorial. Ele deve ficar feliz se não morrer para a penalidade. Depois da explosão, o Prota fica jogado de um lado e o Crisis do outro. Agamenon, muito lixo, fica rindo e tenta dar um golpe falando que vai matá-lo, mas seu ataque é parado. Hefesto dá uma martelada nele, dizendo para ele nem pensar em fazer isso. Não tem nada acabado aqui ainda. Agamenon, cagado de medo, pergunta se ele não tem medo da penalidade. Hefesto continua atacando, dizendo que não liga pra essa merda, não se importa com os outros figurantes, mas vai matá-lo. Agamenon fica cagado de medo, pedindo ajuda. Quando o Hefesto vai dar o ataque final, ele é parado pelo administrador, dizendo que ele está passando dos limites. Hefesto pergunta por que ele foi aparecer logo agora. O administrador fala que não poderia ficar só olhando a maior guilda lutando no primeiro andar, e se quiserem brigar precisam ir para andares superiores. Agamenon já começa a meter a desculpa, dizendo que é um mal entendido, nunca teve intenção de lutar. O administrador manda ele dizer uma coisa para Zeus: se algo assim acontecer mais uma vez, vai pessoalmente arrancar a barba dele de novo. Com aquela marca na testa, ele vai ter que passar a mesma mensagem que ouviu. Hefesto fica só rindo, dizendo que esse Olimpo de merda perdeu feio. Antes da explosão da bola de fogo, o ovo mostrou suas presas nessa hora. O King ficou se perguntando se ele estava tentando lhe consumir por estar fraco ou estava tentando lhe proteger. Prota vai acordando, se perguntando quando foi que perdeu a consciência, mas de primeira já chama o Hefesto de velho. Hefesto manda ele tomar cuidado com a boca e como tá o corpo dele. Prota fala que vai ficar bem, mas não pode chamá-lo de senhora, não é? E como ele só sobreviveu graças a ele, a forma que é chamado não importa. Hefesto fala que ele não tem vergonha na cara, agradece pela ajuda. Prota fica pensativo, dizendo que ele deve estar envergonhado. Hefesto diz que seu nome nunca foi Vulcaro, mas sim era Hefesto, e ele era um ferreiro do Olimpo. Prota fica sem surpresa nenhuma. Hefesto pergunta se ele não está surpreso. Prota fala que está muito surpreso sim. Hefesto diz que ele não sabe nem mentir. Pensativo diz que o King já sabia sua verdadeira identidade, por isso suspeitou que ele fosse do Olimpo no começo, mas agora tem certeza que ele não é. Mas ele também não é um jogador comum. Fala que os desgraçados do Olimpo vão ficar calmos por um tempo, então resolveu pegar uma oficina maior por enquanto. E sejam benfeitores ou malfeitores, ele sempre paga 10 vezes mais do que fizeram com ele. Diz que vai forjar a melhor espada do mundo. Prota fica com um sorrisinho na cara, dizendo que assim que receber essa espada vai começar a escalar a torre. Hefesto diz que antes disso ele deveria primeiro ir no hospital. Prota pouco tempo depois colocando o monstro para correr. Fala que depois de ficar deitado no hospital finalmente pôde se mover melhor. Estava planejando lutar contra o Olimpo depois do 10º andar, mas seus planos estavam errados. Mas ainda foi bom, agora o Olimpo não vai conseguir interferir no primeiro andar por alguns anos, por causa do administrador. E agora sua relação com Hefesto é tão boa quanto era antes de retornar. E ainda tem aquela coisa que será um grande fator na guerra, mas o Cristal Divino das Trevas ainda é muito difícil de controlar. A quantidade de poder é completamente diferente comparado ao Elmo de Hades. Existem 3 diferenças que ele percebeu. A primeira que é a descrição. Não estava refinado, desapareceu. A segunda, sua taxa de resistência e taxa de consumo aumentaram. E por último, a invocação do inferno, que era a fonte do poder de Hades, mas ainda está em um estado limitado. Mas só isso já lhe deu uma base do poder verdadeiro do Cristal das Trevas. Depois de ter usado o dia inteiro, está começando a entender como funciona, mas já está na hora de ir. Recebe uma mensagem do Hefesto chamando ele. Prota vai entrando na oficina, fala que ela deve ter custado uma nota preta. Qualquer item que ele se esforce deve valer milhares de pontos. E com todos os lucros de itens vendidos do Olimpo vem para ele, o Hefesto deve ser muito rico. Hefesto fala que ele finalmente chegou
e entrega uma caixa mandando ele pegar isso. Prota assim que abre a caixa, ela está vazia. Pergunta se isso é uma caixa surpresa. Hefesto manda ele parar de ser burro e olhar mais de perto. Prota não consegue ver, mas sente uma luva. Fala que isso é incrível, foi feita com mitril, é como se ele estivesse usando nada. Não sabe por que ele fez isso, mas deve ter sido difícil fazer ela ficar invisível. Percebe que tem um encaixe. Hefesto já disse que não precisa nem dizer como usá-la, né? Como não teve tempo de fazer algo, fez ela de qualquer jeito. Manda ele olhar bem e dizer o que acha da espada. Olha a espada do homem, fi. Prota fica surpreso dizendo que não tem nenhum defeito e consegue sentir o fio da espada só de segurá-la na sua mão. Hefesto manda ele escolher um nome para ela. Prota fica pensando, já que ela tem uma cor escura, vai chamá-la de Lâmina do Crepúsculo. Hefesto fica nervoso pensando que ele tem um péssimo talento para escolher nomes. Uma espada especializada para a noite. Ela pode acumular mana das trevas e umas caralhadas de coisa. Por ser muito roubada, ele pode lutar infinitamente com ela nas trevas sem se cansar. Hefesto continua pensando no nome horrível que a espada ganhou. Mesmo com esse nome ruim, os dois parecem combinar super bem. Pergunta se ele já vai começar a escalar a torre e deveria tomar cuidado com o Olimpo. Prota fala que vai derrubar todos de lá de cima, até aqui embaixo. Hefesto fica rindo, pensando que mesmo tendo sido pego em uma luta, ele não parece estar com medo. Ele é um garoto estranho. Manda que ir embora logo, que aqui não é lugar de ficar fazendo visita não, e nem vai acompanhar ele até a porta. Prota fica pensativo, fala que como sempre uma breve despedida. Se encontraram de novo depois de tanto tempo. Lembra quando ganhou uma espada de adamante na sua vida passada. Ele ficou perguntando como ele fez isso. Não tinha ferro. Hefesto dizendo que ele precisa de algo assim para enfrentar aqueles desgraçados externos. Prota fala que não acredita que ele derreteu seu martelo e usou seu próprio punho para fazer isso. Se despede dizendo que foi muito bom em ver ele de novo. A examinadora Shuri, só de boa, dizendo que o jogador Kim, que entrou no primeiro andar faz 12 dias, estabeleceu um novo recorde histórico no tutorial. O potencial dele é Rank S. O Hagan foi interessante de ver, mas ele vir sozinho para um teste que pode ser feito em equipe deve estar dizendo que não tem ninguém capaz de rivalizar com ele. Mas esse lugar é indestrutível, capaz de suportar a luta de ranks. O primeiro local do teste é o Coliseu. Prota pensativo, fala que esse é um teste que mede a força. Tudo que ele precisa fazer é derrotar uns oponentes. Olhando a classificação, fala que sabia como conquistar em primeiro. Comparado com seu recorde da vida passada, é alto pra caralho. Na sua época só aguentou 12 rounds e vê que o Hagan ficou no top 16, dizendo que isso é algo alto também. As luvas do Rei Trovão devem ter sido muito boa, não sabe que andar ele está, mas vai chegar lá em breve. Um teste onde ninguém viu o fim. Você pode obter uma recompensa maior conforme vai derrotando os inimigos. Qualquer jogador que quer virar um rank, testa sua força aqui. Na sua frente já aparece um orc, pensando que ele vai fazer alguma coisa. Prota poucas ideias, nem deixa o orc terminar seu grito, e já passa a espada partindo ele no meio. Nem pede tempo e já pede para vir o próximo, e acabou.